Olá, seja bem-vindo a esta série que vai falar os animais e seus corpos multidimensionais. Este assunto eu vou trazer uma compreensão filosófica muito rápida, uma visão religiosa muito rápida e vou aprofundar na parte da ciência. Vou usar os estoques científicos que tem desta época atual falando sobre animais. Vou usar o conhecimento da fisiologia dos animais, vou usar o conhecimento da etologia, o estudo do comportamento dos animais, da neurologia dos animais, porque os animais já vão desenvolvendo o sistema nervoso bem organizado e muito complexo nos mamíferos, e vou trazer esta compreensão, mas dando destaque para a parte da alma dos animais, da mente dos animais, mas olhando mente não como normalmente os reducionistas, os materialistas positivistas procuram olhar o animal como a mente sendo uma secreção do cérebro, produto do sistema nervoso, produto bioquímico dos hormônios e das reações eletroquímicas. Só uma visão materialista, porque é natural que os cientistas materialistas foram fazendo pesquisa em cima do que ele podia mensurar com seus órgãos de sentidos. E a sua mensuração ficou muito física, do físico, mas já existem cientistas trabalhando essa outra parte da mente, da consciência fragmentária do animal, mas ele vai trabalhando, do pensamento fragmentário, da inteligência, da percepção, das associações de ideias que os animais já fazem, e aí abre um leque de discussão que não é só minha. Alguns cientistas já vêm pesquisando nesta área. Então, no caminho filosófico dos estudos dos corpos multidimensionais dos animais, nós vamos ver que tem poucos caminhos filosóficos. Um dos caminhos filosóficos é o caminho materialista. Tem grandes cientistas que trabalham com pensamento materialista e filósofos que trabalham nisso. E a maioria dos cientistas que estudam os animais trabalha também com pensamento materialista. O pensamento materialista significa que a alma não existe, que o corpo do animal é que é estudado e que o corpo morreu, acabou. Não existe mais nada. Não existe mente, não existe sobrevivência desse princípio inteligente no animal. Então não tem possibilidade de fazer junção do inconsciente com o consciente, trazendo informações lá de trás. O que ele chama de ideias antigas é ainda na visão da genética, no máximo que eles podem trazer à discussão. Mas esse caminho filosófico é um caminho, é o que predomina dos que estudam nessa área. Mas existe o caminho filosófico panteísta, que admite até a existência desse princípio inteligente, que vai evoluindo, mas que chega e junta com essa inteligência suprema do universo, como se fosse Deus, e é o materialismo aos avessos. Também tem muitos filósofos nessa área e tem alguns que trazem uma compreensão com essa filosofia para o estudo dos animais. Existe algumas compreensões dessa no budismo, no taoísmo, existem algumas compreensões dessa área. Mas existe também uma visão espiritualista que leva o animal como se o animal fosse uma criatura criada por Deus, mas ao mesmo tempo ele diz como tudo que foi criado por Deus, o ser vivente, ele morre, vai para o céu e o inferno, e mais recentemente a ideia do purgatório.
fica só, para por aí, tem materiais, mas ainda materiais consequentemente não em cima de base científica muito forte, mas em cima dessa filosofia deísta e também a compreensão teológica, e que não é tão fácil de fazer, embora Teilhard de Chardin fez essa ligação muito boa e foi até condenado pela igreja na época e era padre, mas ele trouxe uma teologia tentando explicar pelo menos a evolução, levando em conta esse princípio inteligente. A outra caminho filosófico é o caminho filosófico que vai predominar no meu estudo. Por que vai predominar esse caminho filosófico? É o caminho filosófico de que o princípio inteligente existe, está evoluindo, evoluindo, e essa individualidade é respeitada o tempo todo, que é o caminho filosófico estudado pelo Espiritismo. Por que eu trago isso? Porque o Allan Kardec, no seu trabalho do Espiritismo, ele traz definições sobre os animais, ele vai falar sobre os animais em vários livros, o Livro dos Espíritos, a Gênesis, ele vai falar bem sobre isto, mas sobretudo porque ele traz a discussão muito forte sobre um corpo espiritual, o perispírito, que seria um corpo espiritual do animal. Então ele traz essa discussão muito forte do perispírito, que vai dar para trazer essa discussão. Junto do conhecimento do Espiritismo, o esoterismo trabalha também discutindo alguns corpos desses animais, ele trabalha, e mais recentemente o André Luiz, o espírito André Luiz, psicografou umas obras pelo Chico Xavier, chamando a atenção desses corpos. E ele trouxe até algumas subdivisões desses corpos, do corpo do perispírito, que aí nós vamos trazer essa discussão. E eu vou sempre trazer essa discussão dizendo o que é que nós temos de evidência científica que isso existe. Porque eu vou enveredar mais para o caminho da ciência. O que é que ela tem que existe? Existem alguns estudos sobre isto. O Dr. Burt e a sua equipe fez um estudo muito grande sobre esse corpo, esses corpos, porque ele estudou o corpo bioelétrico, que ele chama a atenção que existe um modelo organizador para esse corpo que tem aqui. Ele fez esse estudo do bioelétrico, lógico. O Allan Kardec teve uma penetração mais funda, mas ele já traz uma colocação que é de ciência, porque ele era professor da Universidade Americana. Ele e a equipe dele toda. Ele faz estudo do campo de uma semente, do ovo, de salamandra, de vários animais, e faz com plantas, e ele mostra que existe um modelo antes de se formar esse corpo. Mas também o Dr. Cedrak, que é outro que faz um estudo sobre campo morfogênico, também já chamando a atenção que existe esse campo morfogênico que vai direcionar a formação desse corpo. Mas o estudo, talvez, que eu acho muito interessante, é o do professor Hernani Guimarães, quando ele chama a atenção do modelo organizador biológico. Esse estudo do Dr. Hernani abre um leque de discussão imensa sobre essa área, porque o Hernani já tinha uma visão, já tinha conhecimento do espiritismo, só que ele junta com ciência e faz isto. Principalmente porque o Hernani era um profundo conhecedor da parapsicologia. Então ele usa o conhecimento da parapsicologia com a física, porque o Hernani era professor, era engenheiro, ele junta conhecimento da parapsicologia, quer dizer, parte da metafísica, com o conhecimento da física. E ele também enveredou por muito conhecimento da matemática. Ele junta isso para discutir esse modelo organizador biológico. Ou seja, chamando a atenção que antes do corpo formar, existe um modelo para esse corpo. Eu até comparo como se fosse uma planta de uma casa. Você faz primeiro a planta, depois você vai fazer a casa. A casa vai obedecer o modelo que a planta está chamando a atenção. Então,
fora desse estudo que ele vai, eu vou enveredar por algumas experiências da parapsicologia sobre os animais, mostrando que esses animais têm consciência, têm capacidade de passar, inclusive, influências, não só para os objetos materiais, como para o ser vivente. Ele exerce influência. E existe até, tipo, comunicações, assim, em nível inconsciente, de um animal para outro, do animal para o homem, e vice-versa. Existem esses trabalhos, a parapsicologia já tem alguns trabalhos experimentais nessa direção. A parapsicologia é mais recente, com o casal Rini, que começa, mas antes, a metapsíquica também fez um estudo sobre isto. A metapsíquica, lá com Gustavo Guillet, com o Richard, ele traz um trabalho, Charles Richard, ele traz um trabalho sobre isso, ganhador de prêmio Nobel, o Gustavo Guillet, que deixou um trabalho muito bem, o Gibier deixou trabalhos sobre essa arte, o professor Bosano deixa trabalhos lá na Itália, trabalhos também fantásticos, porque o Bosano deixa alguns trabalhos chamando a atenção da existência da alma dos animais. Lógico que para o mundo científico o homem não quer acreditar na alma do homem, imagina acreditar na alma do animal, mas ele deixa trabalhos bem feitos, inclusive uma série de materializações sobre os animais, ou seja, o animal que já tinha morrido se materializa, inclusive ele bate fotografia desse animal materializado, vários animais, cachorro, gato, abutre, macaco, foca, ele faz vários animais que ele faz sobre isso, passarinhos, tem bastante trabalhos que ele deixa sobre essas materializações de animais. Isso daí abre leque para discussão, mas você sabe como é, quando você fala da informação, muitos dizem, é coisa que você está com problema, é loucura, é distúrbio, é sugestão, o fraude, vão criando argumento, mas isso também criaram com o homem e precisa ter material para se discutir. Vou trazer os trabalhos também, tem trabalho de matemática, tem o Dr. Mussi que trabalha matematicamente usando os hipernúmeros para mostrar a possibilidade do entendimento da consciência com esse hipernúmero. E vou trazer o trabalho do William Thaler, todos dois são professores. William Thaler é mais recente, professor da Universidade Americana de Stanford, e ele chama atenção, ele faz um estudo matemático do corpo astral, que o corpo astral, que seria uma parte do perispírito, ele faz isso matematicamente, chamando a atenção que o corpo físico dos viventes, ele trabalha na terceira dimensão, mas esse corpo astral, que ele quer chamar do perispírito, já trabalha na quarta dimensão, ou seja, o corpo físico trabalha na velocidade eletromagnética e o corpo astral trabalha na velocidade magnético-elétrica. É como se você pegasse aqui o corpo normal, trabalha tomando a velocidade da luz como parâmetro, ou seja, a terceira dimensão vai para frente, vai de trás, vai para cima, para baixo, e ele chama a atenção que ele já trabalha na velocidade acima da velocidade da luz, trabalhando -1, -2, -3. Então ele faz um trabalho matemático que eu vou trazer porque serve para as nossas discussões. Agora, eu vou bater muito forte, trazer alguns trabalhos que já existem, mostrando as possibilidades de começar a ver, por exemplo, ou pegar trabalhos que trabalha com o comportamento dos animais, trabalhos do comportamento dos animais, para você fazer análise. Ele mostrar, por exemplo, no estudo de comportamento, por exemplo, gaivotas, né? Lá na Austrália, na região lá perto do mar, de pedras, ela guarda os ovos dela lá no chão, e quando algum predador vem para devorar esses ovos, ela se une numa associação fantástica
para enfrentar esse predador. Inclusive, homens que vão lá para fazer pesquisa, medir, pesar, ela age combinado. Um grupo grande começa a saltar em cima do sujeito, passando na cabeça, jogando a pata, e outro grupo se reúne em cima do sujeito e começa a jogar fezes em cima do sujeito, evacuar em cima. Lógico, é uma coisa desagradável, a maioria foge, mas é um trabalho organizado, que aí eu mostro como é que o que estuda comportamento dos animais analisa isto. Ele vai analisando em cima da compreensão da genética, só da genética, para você, levando em conta só a teoria da evolução do Darwin, que trabalha com a compreensão de adaptação do meio ambiente, que vai fazendo essa mudança, mas como é essa reação que vai acontecendo? Como é que ela tem essa informação gravada nela? E você vai vendo aí as discussões quando eles trazem só para a genética, como se a genética pudesse explicar isso, como se a genética fosse um biocomputador fantástico. É um biocomputador, mas por trás de todo biocomputador tem um programador. Esse programador é o princípio inteligente. Eu vou trazer a discussão mostrando da lógica, do raciocínio, do princípio inteligente, para discutir os vários tipos de manifestação comportamental dos animais. Só vou discutir estudo comportamental que é estudado pelos homens de ciência, que é reconhecido como fundador da etologia, que ganhou o prêmio Nobel sobre isso. Então eu vou pegar trabalhos deles para discutir, só que eu vou trazer essa outra vertente para cima da discussão. Então, tem trabalhos imensos. Então, cada um animalzinho desse, você vê um animalzinho desse aqui, um coelhinho, um cachorro, sei lá, a ave, o peixe, um macaquinho, todos eles têm corpos multidimensional. Além desse corpinho físico, ele tem o que nós chamamos de perispírito. Mas entre o perispírito e o físico, existe o corpo etérico. E aí nós podemos discutir como os átomos nesse corpo etérico. Esse corpo etérico é parte que está na quarta dimensão e parte na terceira. Parte que está na antimatéria e parte que está na matéria. Como é que a informação vem lá do princípio inteligente chegar até esse corpo? Mas fora desse corpo etérico, tem o perispírito, mas a discussão do perispírito, qual é o modelo desse átomo do perispírito? Os modelos do átomo, agora, para estudar as moléculas, já existem modelos que aceito atualmente, eu aceito o convencional, mas aí é lucubrações minhas, que eu trago a atenção que nesse modelo do corpo do perispírito, eu tento criar um modelo de átomo, chamando a atenção que é antimatéria. Essa discussão de antimatéria já existe no perispírito, mas eu procuro criar. E como é que essa antimatéria do perispírito chega a se unir aqui com essa matéria e não dá uma explosão? Porque na ciência, no laboratório, quando você vai fazer isso, há uma explosão. Porque o elétron aqui na matéria é negativo, e na antimatéria ele é positivo. O próton aqui é positivo e na antimatéria ele é negativo. Mas fora desse corpo perispiritual, que aí tem muito material para discutir, porque nesse corpo etérico aqui já tem as discussões baseadas em estudo científico, como os canais de mediastino da acupuntura, que você pode discutir aqui. Como os canais, os chakras, você pode discutir, porque tem chakra no corpo etérico, tem chakra no perispírito e tem chakra ainda do corpo mental. Então, fora desse mercadoria, desse caminho aqui, nós temos o corpo mental lá, que é a base que vai formar todo o perispírito, todo o corpo etérico e o corpo. A base material vem aí. Mas esse perispírito, o que é que nós temos de materiais? Infelizmente, material de ciência
para o corpo mental, nós não temos ainda de ciência oficial. Nós temos discussões de informações espirituais sobre isto. Mas formações espirituais, se está dentro de uma lógica dedutiva que bate em cima do pensamento filosófico e racionalmente você pode discutir, então ela pode ser discutida. Porque muitas informações ela é feita primeiramente teórica. O sujeito pensa que o estudo do átomo, como é que começa? O átomo. Depois alguém vai e diz, ó, tem um elétron. Depois alguém diz, ó, tem um núcleo. Tem próton, tem nêutron, depois alguém diz tem mais partículas e subpartículas nesse núcleo. E aí, matematicamente, se faz os cálculos. Depois começa experimentalmente a descobrir, ó, tem um elétron. Depois a carga realmente é negativa. Qual é a massa? Qual é a massa do núcleo? Qual é o peso do núcleo? Qual é a massa lá do próton, do nêutron? E assim por diante, assim que vai sendo feito. Então a discussão começa às vezes na base filosófica para vir experimentalmente para a ciência. A ciência quer ver fato. O fato existe, nós vamos mostrar que existem fatos e precisamos discutir. Agora, fora desse corpo, até corpo mental que nós vamos discutir, tem também o princípio inteligente que vai se unir com o princípio material para começar todo esse trabalho. E esse princípio inteligente, ele vai formar campos de informações arcaica, antiga, informações antigas ou arcaica, que ele vai trazer esse inconsciente puro do princípio inteligente, vai formar um inconsciente passado. E esse inconsciente passado vai formar um inconsciente atual, que é estudado, né, pelo Freud. O Freud ele começa a trabalho sobre esse inconsciente atual, que vai ser desenvolvido pelo Jung, que é no trabalho da psicologia, porque nós vamos discutir o psiquismo dos animais, que existe e já é aceito por alguns cientistas, o psiquismo dos animais. Esse psiquismo dos animais que vai abrir um leque de uma nova compreensão do próprio psiquismo do homem. Porque o psiquismo ele vai se formando com o correr do tempo. É assim que vai se formando. Mas, na realidade, nós, quando vamos abrindo esse leque de discussão, nós vamos abrindo o leque da discussão da evolução dos seres, que aceita pela ciência convencional. Só que a ciência convencional não admite ainda a evolução, que é o princípio inteligente que está fazendo a evolução. E que esse princípio inteligente vai evoluindo e começa lá na simplicidade de um vírus, de uma ameba, até chegar na complexidade de um ser, como no caso do homem. Mas isso daí nós vamos precisar enveredar para esse caminho que está baseado em cima dos grandes trabalhadores do psiquismo, que nós vamos trazer discussão sobre essa área. Então, esses corpos vai abrir um leque de discussão muito grande, principalmente porque eu vou trazer, baseado em cima da fisiologia e do estudo comportamental dos animais, estudo dos cientistas atuais. Eu não vou trazer estudo metafísico, vou trazer os estudos deles e mostrando a necessidade dessa conexão do princípio inteligente. Então eu digo que os animais têm princípio inteligente e esse princípio inteligente precisa vir para a discussão, porque o estudo do princípio inteligente vai abrir um leque novo além do corpo, porque nós temos materiais, nós, que eu digo, os homens de ciência atuais já têm materiais para ser discutido. Então essa primeira aula é uma introdução no trabalho que vai vir daqui para frente. Naturalmente, quando eu for falar desses princípios, desses corpos multidimensional, eu vou falar das compreensões que nós temos hoje sobre o eletromagnetismo, sobre como é que essas reações magnéticas podem passar para cá e daqui para lá, como esses canais que tem de lá para cá e daqui para lá.
Nós vamos discutir isso. Como é essa reação eletromagnética, como é que ela vai se transformar em eletroquímica, como é que ela vai se transformar em química e dando as reações. Como é que as sensações do corpo chegam até o princípio inteligente e como é que a informação do princípio inteligente chega até o corpo. Nós vamos abrir essa discussão. Vai discutir sobre os cristais que tem em todas as células cristais e que é usado na ciência, os estudos, principalmente a ciência atual, trabalha muito com quartzo, os cristais de quartzo, para trabalhar sobre o laptop, relógio, viagem interplanetária, eles trabalham muito com isso. Eu vou chamar a atenção dos cristais, que é uma forma de ressonância, que faz uma série de reações por ressonância magnética. Mas vou também trazer a compreensão como é que essas informações, numa frequência altíssima, ela pode chegar até o corpo. Esses corpos sutis, quanto mais vai se afastando do corpo, mais sutil ele é. A frequência dele é muito maior. Quanto mais vai chegando no corpo, mais grosseiro, mais matéria grosseira é aqui. Essa matéria que transforma nessa matéria sutil, indo na direção desse princípio inteligente. Que isso já é conhecido na ciência. Não sei porque o veterinário não trabalha. O Alberto Einstein já disse que matéria transforma em energia. Então precisa mergulhar nesse estudo da energia e a proporção que vamos mergulhar, nós vamos encontrar um novo entendimento. Então eu vou pegar da ciência o que tem de acupuntura para que nós pudéssemos trazer isso para a compreensão desses corpos. Ou o que tem de homeopatia que nós podemos trazer para a compreensão desses corpos. Ou o estudo do magnetismo que nós podemos trazer para a discussão desses animais. Então tem bastante trabalhos que nós vamos enveredar daqui para frente. Então eu vou encerrando essa primeira parte. Vou pedindo a vocês, se tiver curiosidade, quiser, nós vamos enveredar por esse caminho. E eu vou trazer bases de ciência para a discussão. Lógico, algumas coisas vão dizer que é só dedutiva, algumas coisas tem dentro de uma lógica racional, eu não vou trazer nada que esteja fora da lógica racional e não possa ser discutido pela ciência. Porque o cientista que diz assim, mas nós vamos discutir a alma dos animais, por que não pode discutir? Vocês não discutiram moléculas lá atrás quando ainda não tinha comprovação? Não discutiram átomos lá atrás quando você não tinha compreensão? Você não discutiu universos com uma série de planetas quando você não tinha compreensão? Lógico que a compreensão vai chegando à proporção que o homem vai evoluindo. É assim que vai chegando. Enquanto não apareceu o microscópio, você tinha dificuldade de ver ser vivente como bactérias, fungo, vírus, não tinha possibilidade. Mas também antes da luneta você não tinha possibilidade de enxergar uma série de planetas que estavam aí no universo. Como você também não tinha possibilidade de discutir o espírito antes de chegar à discussão científica sobre mediunidade. Então essa discussão dos corpos multidimensional dos animais, eu garanto, é só o início, porque daqui para frente grandes cientistas vão discutir os corpos multidimensionais dos animais. Não estão discutindo agora, mas vão discutir no futuro. Eu tenho certeza disso, por isso que eu estou trazendo esse assunto para as nossas discussões. Se vocês acompanharem, eu sou grato. Passe as informações para os seus amigos, as pessoas ligadas a essa parte de animais, porque o animal precisa ser entendido de uma forma um pouco diferente da que é entendido até hoje. Que Deus te guarde, meu irmão, boa sorte e seja bem-vindo a essa série. Espero trazer pelo menos algumas interrogações que sirvam para as suas reflexões. Muito obrigado. Até o próximo encontro nosso.